Olá pessoal, tudo bem? Nesse nosso vídeo nós vamos trabalhar uma questão cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito de um tema de extrema relevância que é a competência territorial. Questão cobrada no 18º exame de ordem, vamos ler? Estando preso e cumprindo pena na cidade de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro, Paulo efetua ligação telefônica para a casa de Maria, localizada na cidade de Niterói, no mesmo estado, anunciando o falso sequestro do filho desta e exigindo o depósito da quantia de R$2.000, a ser efetuado em conta bancária na cidade do Rio de Janeiro. Maria, atemorizada, efetua a transferência do respectivo valor no mesmo dia, sua conta corrente de uma agência bancária situada em São Gonçalo. Descoberto o fato e denunciado pelo crime de extorsão, assinale a opção que indica o juízo competente para o julgamento. A. Vara Criminal de Campos. B. Vara Criminal de Niterói. C. Vara Criminal de São Gonçalo. D. Vara Criminal do Rio de Janeiro. Meu povo, a alternativa correta aqui é a letra B, Vara Criminal de Niterói. Por que a Vara Criminal de Niterói? Primeiramente, a gente tem que saber qual foi o crime cometido. O crime cometido aqui foi o delito de extorsão. O delito de extorsão. Por que a gente tem que saber qual foi o crime cometido? Porque a competência territorial, como regra, ela é definida com base no lugar em que se consuma a infração, ou seja, no lugar da consumação da infração penal, no lugar da consumação do delito, ok? Então a gente precisa saber quando que ocorre a consumação do delito de extorsão para saber quando é que ocorreu a consumação do delito no caso trazido pela questão. E aí vamos saber quando, ocorreu a consumação, saberemos onde ocorreu a consumação e, portanto, poderemos definir qual é a competência territorial nesse caso. O crime de extorsão, é um crime considerado formal. É um crime considerado formal. O que isso significa? A ocorrência do resultado pretendido pelo agente é dispensável. Então, o crime vai se consumar, a consumação ocorre quando? Quando o agente pratica a conduta, quando há a prática da conduta. No caso específico aqui, da extorsão, a prática da conduta se perfectibiliza, a conduta termina, quando Maria, de fato, é constrangida. Ou seja, quando há a efetiva ameaça. Quando Maria é ameaçada. É aí que vai ocorrer a consumação do delito de extorsão. É irrelevante esse momento aqui, o momento em que ela efetua a transferência é irrelevante. Não é aí que vai acontecer a extorsão, não é aí que a extorsão vai se consumar. A extorsão vai se consumar no momento em que ela for ameaçada. E quando ela foi ameaçada? Bom, quando ela atendeu a ligação. Então, na verdade, pode-se dizer que a consumação ocorreu aonde? Em Niterói. Por quê? Porque a casa dela fica em Niterói. Então foi aqui em Niterói que ela recebeu a ligação. Ah, mas a ligação foi realizada de Campos, Era em Campos que o criminoso estava. Isso é irrelevante. Por quê? Porque não é quando... Vem para cá, vem comigo aqui. Não é quando nesse caso específico, quando o infrator faz a ligação. Aí o crime ainda não se consumou. Por quê? Porque a vítima ainda não foi constrangida. Ainda não foi perfectibilizada a ameaça. A ameaça, ela só se perfectibiliza, só se completa quando a vítima recebe a ameaça. E quando a vítima recebeu a ameaça? Quando ela atendeu a ligação. E onde isso ocorreu? Em Niterói. Portanto, Niterói é o local da consumação do delito. E em sendo o local da consumação do delito, vai ser o local definidor da competência territorial. Por quê? Pra cá. Porque nós adotamos a teoria do resultado.
Ou seja, vamos considerar o local da consumação, como o definidor da competência territorial. Vamos passar aqui? Como eu disse, a regra no nosso Código de Processo Penal para a competência territorial é a teoria do resultado, ou seja, será competente o foro do lugar em que se consumar a infração penal. Não é do lugar em que for praticada a infração penal, sim de onde se consumar a infração penal. Agora, e se estivermos diante de tentativa? No caso da tentativa, não há consumação. Não há consumação, pois o crime não é consumado, o crime é tentado. Então aqui não há consumação. Como é que nós vamos utilizar o paradigma, o parâmetro do resultado se não houve resultado? Na tentativa, nós vamos utilizar como critério o lugar em que foi praticado o último ato de execução. Perfeito? No caso da tentativa, o parâmetro será o lugar em que foi praticado o último ato de execução. Eu disse que a teoria adotada como regra é a teoria do resultado. E eu disse como regra porque existem, obviamente, exceções. As principais exceções são os crimes plurilocais contra a vida, ou seja, os crimes em que você tem uma discussão a respeito de qual comarca, né? Porque a prática da conduta ocorreu em um lugar e a consumação ocorreu em outro, né? E o crime é contra a vida, homicídio, etc. Nesse caso, nós vamos adotar a teoria da atividade. Tá? Teoria da atividade, ou seja, nós vamos considerar como local para a definição da competência territorial o lugar em que foi praticada a infração penal. O lugar em que foi praticada a infração. Ok? E não o lugar da consumação. Cuidado com isso. No caso das infrações de menor potencial ofensivo, nós também temos a aplicação da teoria da atividade, ou seja, o lugar em que for praticada a infração penal e não o lugar em que se consumar a infração penal. Muito cuidado com isso, tá? Porque é diferente. O lugar da consumação não necessariamente vai ser o lugar da prática da infração. Ela pode ser praticada num local e se consumar em outro. Tá? Muito cuidado com isso, tá? Isso é um tema muito relevante. Nos crimes falimentares, nós temos uma outra regrinha. Qual é essa outra regrinha? Nós vamos utilizar o local, veja, o local da decretação da falência. O local da decretação da falência. Esse vai ser o local paradigma para a fixação da competência territorial. Por fim, em relação aos atos infracionais, que são aqueles praticados pelos menores de idade, né, aqueles sujeitos ao ECA, nós também temos a teoria da atividade. São essas, portanto, as principais exceções à regra geral da teoria do resultado. Okay? Crimes plurilocais contra a vida, infrações de menor potencial ofensivo, crimes falimentares e atos infracionais. Por fim, nós temos ainda um outro critério relevante para a fixação da competência territorial, que é o domicílio do réu. Quando que o domicílio do réu vai ser utilizado para a fixação da competência territorial? Quando não for conhecido o lugar da infração, ou seja, não se tiver ideia de qual é o lugar da infração. Nesse caso, será regulada pelo lugar do domicílio do réu ou da residência do réu. Tá? Aí será fixada a competência territorial. E se o réu tiver mais de uma residência? Bom, se o réu tiver mais de uma residência, nós vamos adotar o critério da prevenção, ou seja, aquele juiz que primeiro tiver atuado no caso será o juiz prevento para o julgamento da ação penal. Outra coisa, se o réu não tiver residência ou for ignorado o seu paradeiro. Bom, se a gente precisa utilizar o critério da residência ou domicílio do réu e eventualmente ele não tem residência ou a gente não sabe onde ele se encontra, né? Nesse caso, obviamente, nós não podemos utilizar esse critério. Então vamos usar um outro, que é o do juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Por fim, se for hipótese de crime de ação exclusivamente privada, ou seja, já de cara a gente vê que não cabe isso aqui quando estivermos diante de ação penal privada
subsidiária, ok? Não será cabível isso aqui no caso de ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque aí não é exclusivamente privado. Nesse caso, no caso de ação penal exclusivamente privada, poderá o querelante, ou seja, quem ajuiza a ação penal privada, escolher. Cuidado, ó. Nessa hipótese ele pode escolher. Escolher o quê? Se ele ajuiza a queixa no lugar do domicílio ou residência do réu, é uma hipótese, ainda que conhecido o lugar da infração. Então, nesse caso, o querelante pode utilizar o lugar da infração, né? Ou o lugar do domicílio do réu. Ele pode optar por qualquer um destes. Perfeito? Pessoal, assim a gente encerra esse nosso vídeo, essa nossa videoaula, comentando essa questão bem relevante da FGV sobre a competência territorial. Eu espero que esses nossos slides possam ter elucidado alguns pontos que tenham ficado obscuros na cabeça de vocês. São tópicos relevantes da matéria. Competência territorial é muito importante, tanto para a primeira fase quanto para quem vai fazer a segunda fase do exame de ordem. Eu agradeço a todos por acompanharem esse momento aqui comigo e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima!